Alô pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a vida de todos, dispensa a bênção. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é pastor Ademir, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Caxambu aqui. Estamos aqui hoje trazer uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua alma, para a sua mente, para os seus propósitos, para os seus sentimentos. Isso nós fazemos em nome de Cristo. Desde já sou grato aqui pelo nosso irmão Reverendo Carlos, pelo convite o qual feito, né? Convite feito, convite aceito, Reverendo Carlos. Muito obrigado e que Deus dispense as bênçãos em nome de Cristo. Bom, nesta noite de hoje eu quero falar com os irmãos e as irmãs aqui. Eu vou ler um texto, aliás, dois textos, 2 versículos bíblicos. O primeiro versículo está em livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. Depois, Eclesiastes, capítulo 8, versículo de número 8. E a palavra de Deus nos diz assim: melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tome em consideração. Eclesiastes 8:8. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Vamos orar? Oremos. Pai Santo, dá-nos graça e traz-nos unção e transformação às nossas vidas. E unge, Pai, a Tua palavra, onde esta palavra, Pai, adentrar, os lares os quais ela alcançar, Pai, que seja para a transformação. Deus, para a vivência nossa diária diante do Senhor. Deus, e entender que o céu é logo ali, e o Senhor tem um propósito de transformação para nós. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus caros, meus irmãos, minhas irmãs, queridos, queridas, aqueles os quais nos assistem nesta hora, eu quero falar nesta noite de hoje sobre uma morada feliz. E quero pôr para vocês de fato que essa morada feliz, ela existe, ela é real, e ela é para cada um de nós, sem dúvida nenhuma, né? Então eu começo dizendo assim: para se ter uma morada segura e feliz, tem que necessariamente ter uma preparação. O que eu estou querendo falar com isso? Eu estou querendo falar com isso que nós cristãos, nós entendemos pela Bíblia de fato, que todos os preparativos, por parte de Deus, elas já foram necessariamente tomadas para essa nossa morada segura e feliz. A nossa morada por parte de Deus, ela já está conclusa nos céus. Ela já é conclusa nos céus, sem dúvida nenhuma. Por isso que o apóstolo Paulo, seguramente, ele dizia assim, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Ele diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E nesta noite de hoje, sem dúvida nenhuma, ou seja, se as nossas casas, nesta noite de hoje, eu digo a nossa partida deste mundo para o encontro real com Deus, sem dúvida nenhuma, se a nossa casa se desfizer, enquanto o Senhor Jesus Cristo, ou seja, não voltar, sem dúvida nenhuma, a nossa casa ela pode se desfazer a qualquer momento. Mas essa certeza da nossa ida para esse lugar eterno, sem dúvida nenhuma, né? Ou seja, existe então uma necessidade de termos
essa segura e feliz certeza num momento triste e avassalador que é a morte. Precisamos trazer conosco essa certeza de uma morada feliz, quando nesta morada feliz nós, encararmos aquilo que mais tememos de fato, que é a questão da morte. E nós temos que conscientizar de algumas coisas então. E a primeira coisa que nós precisamos conscientizar é o quê? Que a morte não é o fim. Ela não é o fim. Ela é o princípio necessariamente de tudo, quanto é seguro. A morte não é o fim. E nós cristãos, sem dúvida nenhuma, nós cremos que a verdadeira vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor, ela é eterna nos céus. Ou seja, e ela só passa a ter sentido após a morte. E foi o próprio Cristo quem disse isso aos seus discípulos, quando os confortava, ainda no seu estado de humilhação. Nos seus últimos dias de vida, ele chegou para os seus discípulos, ele disse isso. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 em diante. Ele dizia para eles assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vos lá teria dito, pois vou-vos preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E há necessariamente um hino de fato que ilustra isso. O hino do Inário Novo Cântico, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que ilustra perfeitamente isto. É o hino de número 192. E ele tem como nome No Céu com Jesus. A primeira estrofe dele diz: junto ao trono de Deus preparado, há cristão um lugar para ti. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos fez essa promessa de fato. E nós temos com toda a consciência entender isto. Porque não há nenhum outro lugar intermediário o qual nós podemos ficar sem a nítida certeza de que o céu é logo ali. O céu é logo ali. E após fecharmos os nossos olhos aqui, conforme a própria palavra diz, nós vamos ser, o crente ele é necessariamente transferido, ou a pessoa é transferida daqui para acolá. E a pergunta que fica necessariamente falando é esta: para onde vamos? Que rumo tomaremos de fato? Né? E para essa morada feliz, há um segundo ponto aqui. Ou seja, para se ter uma morada segura e feliz, esta talvez é a principal situação. É a principal situação, porque para se ter uma morada segura e feliz, tem que ter Jesus no coração, ou como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E eu começo dizendo assim, gente, nesse segundo ponto, após a morte, necessariamente após a morte, a única esperança do crente, do homem e da mulher de Deus, ou das pessoas que esperam viver eternamente de fato, ou seja, deve ser a sua salvação eterna. Você deve se preocupar, em primeira instância, com a sua salvação eterna. O livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, ele nos diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve,
Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, diz o Espírito, para que descanse de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aliás, gente, a única coisa necessariamente que irá para a eternidade, sem dúvida nenhuma, que vai para a eternidade, é o nosso espírito, é a nossa alma, que vai viver poderosamente com Deus nos céus. E agora, num outro princípio, o que vai ficar aqui são os nossos atos, as nossas obras, e elas nos acompanharão, ou seja, aquilo que nós temos feito, temos falado de fato. Isso me traz à memória um dos reis de Israel em si, Jeroboão, o qual a palavra de Deus vai registrar que este homem, a forma qual ele viveu aqui, foi uma forma abrupta, e vivendo abruptamente, sem pensar em Deus, ou seja, cumprir aquilo que determina a palavra de Deus, esse homem, ele morreu, e diz a palavra de Deus que nem nos sepulcros reais ele foi sepultado, e ele foi sem deixar de si saudade alguma. Não ficou nem a história, nem nos sepulcros reais ele foi posto. Ou seja, o que fica das nossas vidas aqui são os nossos exemplos, as nossas obras e tudo quanto fizemos de fato. O corpo morto e gélido, ele vai ficar necessariamente no caixão durante um tempo e depois volta ao pó, como era. Ou seja, ele já não nos consegue, aquele corpo que falava, que andava, que sentia, que desejava as coisas, que era portentoso, bonito de fato, agora será comido por vermes. Ou seja, e cairá necessariamente aquele corpo belo no esquecimento profundo deste mundo, sem dúvida nenhuma. E agora a alma, o espírito, abrirá os olhos para uma nova realidade eterna em Deus. E pensa bem se existir uma pergunta, e a pergunta for essa, o próprio Deus chegar para nós e dizer assim: Demir, por que razão eu devo deixar você entrar nos meus céus? Qual resposta daria para ele? A resposta é única, e já já nós daremos necessariamente essa resposta, né? Ou seja, esta é a esperança de abrirmos os nossos olhos numa eternidade próxima com Deus, ou seja, das nossas vidas, quando nós compreendermos a mensagem salvadora do Evangelho. Então, qual resposta nós vamos dar para Deus? A única resposta que nós vamos dar para Ele é necessariamente: eu recebi o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu fui perdoado por Ele, Ele morreu no meu lugar, Ele se entregou por mim. Ou seja, eu passei por um novo nascimento, por uma nova regeneração. Eu busquei viver em obediência à palavra de Deus. E como que eu fiz isso? Num dado momento da minha vida, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, conforme Efésios capítulo 2, registra que não é pelas obras, mas é tão somente pela fé, a fé salvadora, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Num dado momento, a minha alma, a minha vontade que estava morta por Deus, ela foi devidamente despertada por este Deus. Ele despertou a minha vontade para Ele de novo. E despertando a minha vontade para Ele de novo, eu confessei com a boca, e no coração eu criei, conforme é registrado em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração
crerdes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A conclusiva aqui é verdadeira e é única. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação para a vida eterna. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Não vai ser confundido de forma nenhuma aqueles que lançarem as suas vidas aos cuidados do eterno Deus. Ele tem uma bênção específica para cada um de nós. E ainda um outro hino que ilustra necessariamente, perfeitamente isso, é o hino de número 186, o qual ele vai dizer do lar lá no céu. Isso, gente, isso não é demagogia, isso não são contos de caronchinhas, isto é a mais verdade, a mais pura verdade. Se você necessariamente não tomar um posicionamento na sua vida, enquanto ela transcorre aqui nesta terra, você não terá espaço nenhum outro quando tombar, quando curvar as suas frontes aqui, quando vir a morrer de fato. E que Deus abençoe as nossas vidas. E quando daqui partirmos, possamos também ter a certeza que o Senhor Jesus Cristo, Ele teve na cruz do Calvário, enquanto aqui no seu estado de humilhação, e a certeza que Ele teve foi uma só, e a qual nós também devemos ter, a qual está registrada em Lucas capítulo 23, versículo de número 46, enquanto morrendo Ele dizia: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. Que coisa maravilhosa, gente, ter um direcionamento às nossas vidas no último dia, sem dúvida nenhuma. Bem como, gente, o diácono Estevão, quando o apedrejavam ali, ele morrendo, disse em plena certeza, Atos capítulo 7, versículos 59 e 60, e apedrejava Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. O céu, sem dúvida nenhuma, conforme foi a proposta nossa nesta noite de hoje, o céu, sem dúvida nenhuma, é um lugar maravilhoso, e é logo ali, onde não mais dores, onde não mais lágrimas, e nem mesmo sofrimento algum. Somente um viver eterno, a presença de Deus, um andar em novidade de vida, a presença de Deus. O livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 a 5, a palavra de Deus nos diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu concluo então dizendo aqui, que nós vimos nesta noite de hoje aqui, e entendemos pela palavra de Deus, que existe sim uma morada segura e feliz, sem dúvida nenhuma. E numa primeira instância, para nós termos, ou seja, para se ter uma morada segura e feliz,
tem que necessariamente passar por uma preparação. E essa preparação, ela é aqui e agora, enquanto falamos, pensamos, sentimos, desejamos as coisas. Porque não há um lugar intermediário para eu tomar essa decisão em si. É aqui e agora. E a segunda e última coisa, para se ter uma morada segura e feliz, é somente por Jesus. Tem que ter Jesus no coração, recebê-lo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Aí sim, nós não tememos a morte. Aí sim, nós passaremos por uma transferência daqui para acolá, para sempre com Deus, no lugar eterno nos céus. Que Deus muito abençoe sua vida, a história de sua vida, a sua casa, a sua família como um todo. E não perca tempo entendendo isto. Volte urgentemente para a presença de Deus e que Ele muito abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Podemos orar? Vamos orar. Oremos. Pai Santo, nós te damos graça, porque aprove ao Senhor um dia, por tua livre vontade, soberana vontade, alcançar os nossos corações, transformar as nossas vidas e nos salvar para a tua glória. Isso sim é maravilhoso, Pai. Nós acordamos bem entendendo isso, dormimos bem entendendo isso, porque para nós o Senhor já preparou uma morada segura e feliz. E nesta situação, neste quesito, descansamos. Muito obrigado por tudo. Aqueles e aquelas, Pai, que não entenderam isto ainda, desperte-os para o Senhor mesmo, para que volte ao Senhor e te confesse como o único e suficiente Salvador da vida de cada um deles. E volte ao Senhor, pois nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos, Pastor Carlos, que Deus unja o Senhor, a família como um todo, e que a bênção alcance os irmãos, as irmãs, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe.